Olá, sou o Antônio Aragão, presidente da Associação Sergipana de Psiquiatria. Estou aqui a convite do SENAC para falar um pouco sobre a campanha Setembro Amarelo, em busca da prevenção ao suicídio, de desmistificar os transtornos mentais e a valorização à vida. O Setembro Amarelo é um mês dedicado à prevenção ao suicídio, em que a sociedade, através de informações, de uma constante busca de informações, compartilhamento de informações, a gente vai trabalhar a prevenção ao suicídio. Suicídio é um tema muito difícil de ser falado. Eu sei, é até um tabu falar sobre isso, mas é importante falar. Por quê? 90% das pessoas que cometem suicídio, elas poderiam estar vivas hoje se tivessem feito um tratamento adequado. Porque a gente sabe que o suicídio ele está relacionado com os transtornos mentais. Então, se uma pessoa tem um transtorno mental, ela precisa de ajuda e precisa realizar um tratamento, seja com um psiquiatra, com um psicólogo ou com outro profissional de saúde mental. A gente tem no Brasil hoje cerca de 12 mil pessoas morrendo por suicídio anualmente. No mundo, esse número chega a 1 milhão. O que fazer para isso? Então surgiu, desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, o Conselho Federal de Medicina, junto com diversas outras entidades, como o CVV, o Conselho Federal de Medicina, e associações, universidades, instituições públicas e privadas, todos juntos em busca da prevenção ao suicídio e valorização da vida. É preciso falar sobre suicídio, mas é também preciso agir. A gente precisa ajudar o outro, ajudar aquelas pessoas que estão em sofrimento e precisam de uma atenção em saúde mental. Jovens, vou falar algo diretamente para vocês. Vocês estão no momento dessa descoberta para o mundo. São tantas pressões, A pressão no trabalho, a pressão em casa, a pressão frente à sua sexualidade, a pressão econômica, o seu futuro. E aí, por muitas vezes, vocês acabam fazendo uso de substâncias como o álcool. Tenham cuidado com isso. Diminuam essa quantidade. Eu sei, vocês são jovens, mas também uma coisa que é de extrema importância, aprendam a lidar com seus sentimentos. Existem diversos sentimentos dentro de nós e a gente precisa lidar com isso. Tristeza, raiva, angústia, E aí, claro, a alegria, a surpresa, as emoções, tudo são importantes em nós e a gente precisa de um espaço para tratamento. Tudo é importante para ser discutido num espaço de terapia. Então não tenham receio em falar sobre os sentimentos, em falar que está triste, em falar que está pensando em morte. Peça ajuda, sem receios. Não fique em casa sozinho, Busque a ajuda do outro. A gente tem, em relação ao suicídio, existem uma quantidade diversa de fatores relacionados ao suicídio. Tem questões hormonais, questões genéticas, o próprio ambiente influencia. Então não é algo único, Não é somente um acontecimento que vai levar a suicídio. Mas a gente precisa de todo um cuidado ao falar de suicídio. Então, uma outra coisa que eu peço é que vocês não divulguem fotos ou vídeos de suicídio. Não comentem como a pessoa fez um suicídio. Ao invés disso, ajudem aqueles que ficaram. Ajudem as famílias e os amigos daqueles que perderam alguém. Isso é de extrema importância. A outra coisa é que a gente, ao falar de suicídio, a gente tenha um local mais específico para isso. Então, por a importância de a gente compartilhar essas informações com pessoas que tenham um conhecimento e que possam nos ajudar. Porque a gente não devemos ter julgamentos com aqueles que sofrem de um transtorno mental. Nós, profissionais de saúde, sabemos disso. E aí, por exemplo,
dizer que uma pessoa está triste e que poderia, se ela arranjar um namorado ou se ela lavar as roupas, isso vai ajudar a tirar a tristeza, não é de fato uma verdade, né? Pode ajudar em alguns momentos, mas não vai amenizar, não vai tratar a depressão dessa pessoa, né? Então a importância de você ter um lugar para falar, para cuidar, para ter ali um vínculo, para confiar e expressar os seus sentimentos. Algumas pessoas, elas ficam tristes, mas e como reconhecer a tristeza, uma depressão? Que sinais e sintomas que essa pessoa apresenta ao ficar triste? Por exemplo, uma pessoa deprimida, ela tem o humor triste, ela fica mais isolada, mais quieta, ela pensa, né, que ela ao referir os seus sentimentos, ela fala, eu estou triste, eu estou deprimida. E essa pessoa, ela também pode ter uma diminuição da energia, ela não tem uma energia necessária para realizar as coisas, como também uma falta de prazer, falta de motivação. Ela não consegue ter ânimo para realizar as suas atividades. Outros sintomas são bem característicos numa pessoa com depressão. Por exemplo, as alterações do sono, as alterações do apetite. Algumas pessoas comem mais, outros não comem, perdem o apetite, né? Existem as alterações da memória, né? Um humor pode ficar com o humor irritado. E aí, outra coisa que é muito comum nos pacientes deprimidos são os pensamentos depreciativos. Que são isso? Aqueles pensamentos em que a pessoa diz, eu não valho nada, eu não sirvo para nada nesse mundo, o mundo vai ficar melhor sem mim. Então são falas que mostram que essa pessoa está precisando de ajuda e que precisa procurar um profissional de saúde o quanto antes. Quem são as pessoas com maior risco de suicídio? Quem seriam essas pessoas? Homens têm maior risco de suicídio, até mais de que 3 vezes, né, do que as mulheres. Os homens cometem mais suicídio. As mulheres, elas fazem mais suicídio. Pessoas solitárias, sozinhas, solteiras, né, que estão ali sem uma família, vêm de um outro país, né, são os imigrantes, né, essas pessoas também têm um risco maior de suicídio. Pessoas que já têm um problema de saúde clínico, né? Por exemplo, uma diabetes descontrolada, um câncer, uma doença grave, por muitas vezes elas desenvolvem uma depressão, por exemplo, e têm um risco de suicídio. As pessoas com transtornos mentais, elas têm um risco de suicídio. E aquelas pessoas que fizeram uma tentativa de suicídio, já em algum momento, elas precisam de uma atenção também, né? E é de extrema importância, porque o risco ele acaba sendo maior. Quando acontece um suicídio na família, né, numa família, 6 pessoas elas ficam acometidas diretamente com relação a esse suicídio, sejam consequências diretas socioeconômicas, como as consequências emocionais. E aí, quando uma pessoa da família comete suicídio, a gente deve dar toda uma atenção àquela família. Sem julgamentos, não existe um culpado pelo suicídio. A gente deve ali ajudar aquelas pessoas a enfrentar todo o sentimento, todo o processo de luto, de perda, né? Porque ele acaba sendo muito mais significativo do que uma pessoa morreu de uma forma natural, né? Por quê? Porque vem com muitos sentimentos de culpa, né? De questionamentos se não fez o que deveria ser feito. E aí a gente precisa dar uma atenção, uma grande atenção a essa família. A vida, ela tem os processos bons e os processos ruins. Fazem parte, né, do processo de viver os momentos alegres e os momentos tristes. E para ajudar a viver, a gente precisa de amigos, a gente precisa da família, da religião, da espiritualidade. A gente precisa ter os nossos momentos de lazer, a prática de esportes, né, uma alimentação saudável. Tudo isso vai ajudar com que a gente evite e tenha pensamentos de morte.
Se você está apresentando um sentimento de tristeza profunda, angústia e com isso os pensamentos de morte, não tenha vergonha, busque ajuda. Você pode procurar ajuda no serviço público, na urgência psiquiátrica, por exemplo, nos plantões psicológicos das universidades, instituições públicas e privadas apoiam a causa, a prevenção ao suicídio. A gente tem o CVV, que é algo de uma emergência, se a pessoa está numa emergência, pode utilizar ali o CVV e busque ajuda profissional, né, especializada, com um psicólogo, com um psiquiatra e realize o seu tratamento. Não tenha vergonha. Se você em algum momento tem o pensamento de morte, ao realizar o tratamento, esse pensamento vai acabar e talvez você nunca mais vai ter esse pensamento. Então busque ajuda, não tenha vergonha quanto a isso. Com todas as dificuldades que existem ao falar sobre o tema, é de extrema importância que a gente converse, que a gente traga informações sobre a prevenção ao suicídio. Precisamos reduzir os números, precisamos desmistificar os transtornos mentais, precisamos agir. Vamos juntos em busca da redução dos índices de suicídio.